Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre kurtose. Ela é uma medida estatística que tem como objetivo analisar a concentração dos dados em torno do valor da média aritmética. Ela pode se dar de três maneiras: muito achatada, muito concentrada em torno da média ou simétrica. Ela tem como referência o valor 0,263. Ele vem da distribuição normal. Uso na prática. Imagine que se esteja comparando o salário de dois funcionários no período de 12 meses. O primeiro funcionário tem um salário fixo e recebe alguma comissão. O segundo funcionário recebe só comissões. Se analisar o coeficiente de kurtose do primeiro, os valores vão estar bem concentrados. Se for analisar o coeficiente de kurtose do segundo, por haver oscilações no valor da remuneração, então a tendência é ter uma distribuição achatada em relação à curva dos dados. A expressão matemática para o coeficiente de kurtose é quartil 3 menos quartil 1 dividido pelo centil 90 menos centil 10. Quartil é o conjunto de dados dividido por 4 partes. O centil é o conjunto de dados dividido por 100 partes. A expressão matemática para o quartil é: primeiro se calcula o elemento quartil. Esse I representa o quartil de interesse. Então, se você quer o primeiro quartil e o terceiro, o I vai ser 1 no primeiro caso e depois se faz o mesmo cálculo considerando agora o I igual a 3. O N representa o tamanho da amostra. LQI, limite inferior do quartil. AC, amplitude de classe. EQI, o elemento quartil. FAC anterior, frequência acumulada crescente anterior. FQI, a frequência absoluta da classe que contém o quartil. A expressão matemática para o centil. A ideia é bem parecida com o do quartil. Primeiro, o elemento centil, o I vai ser, no nosso caso, 90 e depois vamos calcular com 10. Divide por 100, por ser percentualizado. E para calcular o centil, vai ser o limite inferior do centil mais amplitude de classe vezes elemento centil menos frequência acumulada anterior dividido pela frequência absoluta da classe do centil. Analisando graficamente, nós temos o primeiro, uma curva bem achatada. Ela é chamada de platicúrtica. Nesse caso, o coeficiente de kurtose é maior do que o valor 0,263, o valor de referência para o estudo e análise do coeficiente de kurtose. A curva dessa forma, ela é chamada de mesocúrtica. E o coeficiente de kurtose é exatamente igual a 0,263. Quando ela tem esse pico, como na terceira ilustração, ela é chamada de leptocúrtica e o coeficiente de kurtose é menor do que o seu referencial 0,263. Vamos a um exemplo de aplicação? As quantidades vendidas de notebooks nas últimas 36 semanas estão descritas a seguir. Primeira coluna, a quantidade vendida. Segunda semana, 4, 22, 8, 2, no total de 36. Cada linha representa
a quantidade de semanas em que tiveram entre 10 e 14. Em 22 semanas, houve entre 14 e 18, e assim sucessivamente. Analise a concentração dos dados em torno da média, utilizando o coeficiente de kurtosa. A solução para essa situação. Acrescentamos mais uma coluna com a frequência acumulada crescente. Repetimos o primeiro valor, 4. 4 mais 22 dá 26. Mais 8 dá 34. Mais 2, 36. Esse valor tem que ser igual à soma da frequência, 36 semanas. Calculando os dois quartis. Primeiro, o quartil 3. No lugar do i, substituímos por 3. O n, 36 semanas, e o 4 é da fórmula. Dá 27. Com esse valor, voltamos então para a tabela. Localizamos aqui pela frequência acumulada frequente, onde está o 27. Até a segunda linha, 26 números. Passou de 26, vai para a terceira linha, o 27 portanto, está na terceira linha. Pegamos o limite inferior 18 e a diferença entre 18 e 22 igual a 4. Então, 18, 4, 27 é o elemento, e agora a frequência acumulada anterior, 26, e a frequência da classe, 8. 26, 8. Esse resultado dá 0,5 mais 18, 18,5. Vamos agora ao quartil 1. 1 vezes 36 dividido por 4 igual a 9. Vamos localizar na tabela. Frequência acumulada crescente. Nós temos 9, então até 4 na primeira linha. 4,1 já está na segunda linha. Então o 9 se encontra na segunda linha. Nós temos limite inferior 14. Essa diferença 8, 4. Então, 14, 4, 9 é o elemento. Voltamos para a tabela. Frequência acumulada anterior, 4. Frequência da classe, 22. Frequência acumulada anterior, 4. Frequência da classe, 22. Fazendo o cálculo, 0,9 mais 14, 14,9. Um detalhe é que primeiro se resolve o parêntese, multiplica por 4 e só depois é que soma com 14. Dando sequência, vamos calcular os centis. Primeiro, centil 90. O elemento centil 90 vai ser 90 vezes 36 semanas dividido por 100. 32,4. Voltando para a tabela, 32,4 passou de 26. Então, vai estar na terceira linha. Então, temos 18 e a diferença 4. 18 e a amplitude de classe 4. 32,4 é o elemento. Frequência acumulada anterior, 26. Frequência da classe, 8. 26 e 8. Fazendo o cálculo do parêntese, multiplicando por 4, dá 3,2. Mais 18, 21,2. Agora o centil 10. Calcula-se o elemento. 10 vezes 36 sobre 100 dá 3,6. Voltando. 3,6 está aqui na primeira linha, já que ela é até 4.
Então, o limite inferior, 10. A amplitude, 4. 10, 4. Aqui, o valor do elemento. Voltando, frequência acumulada anterior, não tem. Então, é 0. E frequência da classe, esse 4 aqui. Então, 0 e 4. Fazendo o cálculo, 3,6. Mais 10, 13,6. Então, vamos reunir agora na fórmula do coeficiente de kurtosa. O quartil 3 deu 18,5. O quartil 1, 14,9. No denominador, temos o 2 da fórmula. 190, 21,2. 110, 13,6. 21,2, 3,6. Fazendo a operação matemática, chegamos a 0,237. Comparando esse valor com o padrão, que é 0,263, percebemos que ele é menor. Logo, os dados eles estão muito concentrados em torno da média, e ela é chamada de leptocúrtica. A quantidade vendida de notebook por semana, ela está formando um pico em torno do valor da média. Gostou desse vídeo? Se gostou, passa lá, dá uma curtida e não esquece de se inscrever no canal.